Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a esse vídeo hoje de orientação, hoje dia 28 de junho de 2021. A nossa aula de hoje ela vai ser diferenciada. Pelo qual sentido, professor? Vai ser somente hoje uma orientação dedicada à nossa avaliação bimestral do segundo bimestre, né? Então hoje estarei falando para vocês aqui somente das questões, tá? Das questões aí que vocês estarão resolvendo daqui a pouquinho. Mas antes de começar a avaliação de vocês, gostaria de orientar que, primeiramente, leiam as questões, tá bom? Com bastante atenção. Coloque os cálculos, né? Aquelas questões que necessariamente precisar do cálculo, vocês deverão colocar o cálculo, ok? E uma orientação bem mais importante que essa: evitem usar a calculadora. Pelo qual motivo? Não adianta você somente acertar a questão porque você fez na calculadora. Tente fazer sem a utilização dela. Por quê? Porque futuramente, quando você for para um concurso, para um vestibular ou para qualquer outra avaliação, você não vai ter acesso à calculadora. Então, se você se acostumar com o uso da calculadora agora, você futuramente vai ter dificuldade, né? Mas aí você me pergunta: professor, mas se eu não vou poder usar a calculadora no meu dia a dia? Bom, no seu dia a dia sim, certo? Mas quando for você fazer qualquer prova para ingresso em qualquer situação, você não vai poder utilizar. Então faça de acordo com aquilo que você aprendeu nas aulas aqui do professor Euler, tá? Tenho certeza que você já fez anotações das fórmulas, estudou bastante aí no final de semana, né? E você vai estar preparado para a nossa avaliação, a tão querida avaliação de matemática, certo? Então, na nossa avaliação de hoje, estaremos fazendo aí com vocês apenas uma leitura parcialmente e após a leitura vocês estarão fazendo a resolução para o envio da avaliação para o professor. Lembrando que a data de envio será até o dia 30, tá bom? Até o dia 30 vocês estarão enviando aí as avaliações para o professor fazer as devidas correções, tá bom? Então, nesse momento, estaremos fazendo a leitura aqui para vocês das questões da nossa avaliação de matemática. Eu espero que você preste muita atenção na leitura, tá bom? E com certeza na interpretação. Nesse momento estarei minimizando a minha tela e compartilhando com você a leitura das questões. Vamos lá, turma! Muito bem, turma, aqui estamos com a nossa avaliação, né? Avaliação bimestral de matemática, primeira chamada. Temos aí a primeira questão, ó. Preste atenção na leitura e na interpretação. Sobre uma circunferência foram marcados 5 pontos. Quantos segmentos de retas distintos podem ser traçados com extremidade em 2 desses pontos? Então você vai fazer aí, ó, mentalmente, ligando cada ponto aqui, ó, ligando 2 a 2, quantos segmentos podem ser formados, né, ou traçados. Então você vai ver, será que são 3? Será que são 5? Será que são 10 ou será que são 20? Você vai marcar a opção correta. Professor, o que eu devo fazer aqui? Ó, você vai pegar a figura, né? Você vai montar uma figura aqui e traçar aí os segmentos dela, né? Provando para o professor que você conseguiu encontrar esses segmentos aí dentro dessa circunferência, tá bom? Beleza. A segunda questão já está chegando, ó. Observe no plano cartesiano abaixo a circunferência de centro em O. Aqui está o O, né? Qual é a equação geral dessa circunferência? Lembrando, equação geral da circunferência, né? Temos a letra A, letra B, letra C ou letra D. Uma dessas questões aqui, ó, é a opção correta, tá bom? Então você vai marcar a opção correta, lembrando que você terá que fazer o cálculo aqui, ó, provando qual dessas equações aqui é a equação geral dessa circunferência, tá bom? Beleza. Segunda questão já ok, vamos para a terceira questão. Observe a terceira questão, nós temos a figura aqui, né? Qual é a equação reduzida? Aqui em cima era a equação geral, aqui é a equação reduzida, tá bom? Bom, você vai observar, quer dizer, você vai resolver aqui no lado, tá bom? E encontrar a equação reduzida na terceira questão. Beleza? Tudo jóia? Tranquilo? Vamos para a quarta questão agora. A nossa quarta questão é sobre o estudo das cônicas, né? A quarta questão sobre o estudo das secções cônicas na geometria analítica plana, analisa as afirmativas abaixo. Nós temos a primeira. Dado 2 pontos distintos chamados foco 1 e foco 2, né? F1 e F2, pertencente a um plano alfa. E2C a distância entre eles.
Elipse é o lugar geométrico formado pelo conjunto dos pontos de alfa, cuja a soma das distâncias de cada um desses pontos, a F1 e F2, é maior que 2C, e igual à medida do eixo maior da elipse? Bom, temos um item, né? Item 2. Dado dois pontos distintos chamados vértice e foco V e F, respectivamente pertencente a um plano alfa, parábola é o lugar geométrico formado pelos conjuntos dos pontos que estão à mesma distância do foco e do vértice? Você vai analisar se isso é verdade, né? 3. Dado dois pontos distintos chamados foco 1 e foco 2, que é F1 e F2, né? E dois pontos distintos chamados vértice, vértice 1 e vértice 2, pertencente a um plano alfa, hipérbole é o lugar geométrico formado pelo conjunto dos pontos de alfa, cuja diferença da distância de cada um desses pontos, a F1 e F2, é igual a 2 vezes a distância entre os vértices, ou seja, 2 vezes a medida do eixo real. Você vai analisar se isso é verdadeiro ou é falso, né? E o quarto item, na parábola, o foco F e a reta diretriz D estão posicionados de tal forma que o vértice V é o ponto médio do segmento formado pela distância entre F e D perpendicular à diretriz. Lembrando, gente, que aqui não é item 5, tá? É o V de vértice, tá bom? E o item 5, temos aqui, excentricidade da elipse é a razão formada pela medida da distância dos elementos do foco entre o centro e a metade da medida do eixo maior. Bom, estão corretas somente. Aí nós temos a alternativa A, B, C ou D. Uma opção dessa está correta. Você vai analisar, tá bom? E você vai marcar a opção correta. Eu gostaria de preferência que você fosse analisando e colocando aqui, por exemplo, verdadeiro ou falso, né? Por exemplo, né? Ou falso ou verdadeiro. Aí você vai analisando para você chegar a uma conclusão, tá bom? Temos agora a quinta questão. Assinale o item que contém o gráfico de uma hipérbole. Você vai analisar aqui, da letra A, da letra B, letra C e letra D, qual gráfico é o gráfico de uma hipérbole, tá bom? Somente isso. Só marcar. A sexta questão é uma questão para você resolver, né? Uma elipse tem eixo maior medindo 20 centímetros e eixo menor medindo 16 centímetros. A distância focal dessa elipse ele quer saber a distância focal, então você vai determinar a distância focal, tá bom? Então, uma dessas alternativas aqui também é correta, tá? Aí temos a sétima questão. Uma hipérbole tem eixo real medindo 6 centímetros e eixo imaginário medindo 8 centímetros. Nessas condições, a distância focal está exatamente a letra A, letra B, letra C ou letra D. Uma opção dessa também está correta. Você vai resolver e provar aqui, para o professor, qual opção está correta, tá bom? A questão número 8 é uma questão somente para você fazer interpretação. Não precisa fazer cálculo. Olha só. A segunda lei de Kepler mostra que os planetas se movem mais rapidamente quando mais próximo ao Sol do que quando afastado deles. Lembrando que os planetas descrevem órbitas elípticas, nas quais o Sol é o dos focos, né? Podemos afirmar que, dos pontos assinalados na figura, aquele no qual a velocidade da Terra é maior é o ponto A, C, D ou E. Você vai ver aqui, é maior a distância em relação ao Sol, né? Qual é a distância maior, beleza? Temos agora a questão de número 9. Um aluguel de R$ 750 sofreu um aumento. Ele sofreu um aumento de 10%. Quanto que ele passou a valer? Você vai aí, resolver, é claro, né? E marcar a opção correta aqui, qual foi essa quantidade de aumento, tá bom? Qual foi o valor que ele passou a valer? Questão de número 10. Uma mercadoria que custava R$ 80 sofreu um desconto. Lembrando, questão número 9 você tem um aumento, questão número 10 você tem um desconto. Então, não esqueça aí das operações, tá bom? Então, temos a alternativa A, B, C e D também, que você vai marcar apenas uma delas conforme aqui o seu determinado cálculo. Questão de número 11. Se o investimento tem um prejuízo com descontos sucessivos, lembrando que essa questão aqui é uma questão de descontos sucessivos, né? De 20% e 10%, isso equivale a um único desconto de quantos por cento? Como é que eu faço essa questão, professor? Não esqueçam aí dos exemplos que nós demos aí sobre aumento sucessivo. Você pode pegar um valor, né, um valor qualquer,
e você fazer o aumento de 20% e depois, ou desconto na verdade, né? De 20% e depois um desconto de 10% e verificar qual opção aqui se encaixa nesse perfil, né? Beleza. Aí temos a questão número 12. Duas taxas de juros aplicadas sobre o mesmo capital e durante o mesmo tempo e que produzem os mesmos juros são chamados de... Vocês vão apenas analisar a opção e marcar a opção correta, tá bom? Questão 13. É uma série de retiradas ou pagamentos periódicos do mesmo valor. Estamos falando de quem? De juro simples, de juro composto, de sequência de uniforme capitais ou de amortização? Uma dessas opções aqui, ó, é referente aqui a essa questão, tá bom? Beleza. Questão de número 14. 30% elevado ao quadrado é igual a quanto? Nós temos aqui letra A, letra B, letra C ou letra D. Um desses valores é igual a 30%, tá bom? Beleza. Temos a questão número 15. Escreva a equação reduzida da circunferência que possui centro no ponto 3 e 3 e raio igual a 4. Então você vai resolver aqui, ó, a equação reduzida. Ok? Beleza? Tudo jóia? Terceirão? Tranquilo, né? Agora vamos para a questão de número 16, certo? O diâmetro da circunferência mede 6 centímetros. O que é o diâmetro, professor? É a medida aqui, ó, de um ponto até a extremidade do outro lado, né? Passando pelo ponto central. E o segmento OP mede 12 centímetros. Então, essa distância aqui, OP, mede 12 centímetros. Qual é a medida do segmento MP? Ele quer saber quanto que mede desse ponto até aqui, ó. Qual é essa distância? Você vai calcular aqui, ó, e com certeza resolver a questão mostrando qual é a solução para essa questão. Ok? Questão 17. A questão aí sobre posição relativa, né? Observe as figuras e responda. Nós vamos ter aqui essa figura, certo? A letra A. A posição relativa da reta S com a circunferência C2. Cadê a reta S? Está aqui a reta S e a circunferência aqui, ó, a C2. Então, qual é a posição da reta S com a circunferência C2? A posição relativa da reta S com a circunferência C1. Agora, da mesma reta, a posição dela com essa circunferência, tá bom? A letra C. A posição relativa da reta R com a circunferência C2. Agora, da reta R aqui de cima, tá bom? Com o C2. Qual é a posição dela? Ela tem uma posição aí referente a essa circunferência. E a letra D e última, a posição relativa da reta S com a circunferência C1. Qual é a posição dela? Você vai responder também. Gente, não é para marcar a opção aqui, tá? É para você responder qual é a posição relativa dela. Aí você vai responder bem aqui, ó. Por exemplo, a posição relativa dela é pontinho e pontinho. Aí, no caso, pontinho e pontinho é em palavras, né? Você vai responder com certeza aqui essa questão. Questão de número 18. Marcel aplicou um capital de um título que rendia em juros simples 3% ao mês ao final de 15 meses. Ele recebeu o juro de 9 mil, o capital inicial aplicado em reais foi de quanto? Ele quer saber quanto que ele recebeu em relação ao capital aplicado, né? Então ele quer saber o montante. Beleza? Essa questão de juros simples. Questão 19 é uma questão de juro composto. Vamos ver. Um capital foi aplicado... Não, juro simples, né? Um juro simples com taxa de 5% ao mês durante 5 meses. Se o fim desse período o juro produzido foi de 150, qual foi o montante ao término dessa aplicação? Então ele quer saber o montante somente, né? E a questão 20, aplicando hoje na caderneta de poupança a quantia de 20 mil reais, qual será o montante sobre juro composto gerado ao final de 2 meses, sabendo que a rentabilidade mensal é de 5%. Beleza? Então, essas aí são as 20 questões. Não lembre-se que dessa frase, né? Arrase, brilhe, confie, foco, força, boa prova. Essa aí, gente, é a nossa avaliação bimestral de matemática do segundo bimestre, tá? Lembrando que, através dela, vocês estarão mostrando para o professor o rendimento bimestral adquirido nesse bimestre, né? Não esqueçam de fazer os cálculos, tá bom? Com bastante calma, vocês vão ter tempo para resolvê-la, tá? Não se apresse para marcar a opção correta e deixar em branco. Eu só aceitarei o resultado da questão que for marcada se tiver cálculo, tá bom? Eu prefiro que todas as questões aí que envolvem cálculo, você coloque na caixinha de texto o cálculo, tá bom? Não esqueça dessa orientação aqui do professor Euler. Bom, então vou finalizar aqui por hoje a orientação. Desejo a todos vocês uma boa avaliação. Se precisarem de algum apoio aí, o professor Euler estará aqui pronto para ajudá-los, tá bom? Um grande abraço, turma.
Fique todos com Deus e com certeza no nosso próximo encontro nós vamos estar já afirmando o nosso terceiro bimestre, tá bom? Lembrando que vocês terão que enviar as atividades aí do livro didático e também do livro de atividades de matemática, tá bom? Beleza, meu muito obrigado, fique todos com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau, turma!